estratégia que acerta menos é pior do que uma estratégia que acerta mais? Uma estratégia que quando ganha, ganha mais do que quando perde, é melhor do que uma estratégia que quando perde, tem prejuízos maiores do que os ganhos? Olá, investidor! Eu sou Renato Falcão e esse é mais um dos meus 365 conteúdos diários, em que todos os dias eu compartilho alguma informação que eu considero como de valor, algo que eu acredito que faz parte do meu mindset como investidor, como trader e que me traz bons resultados e que, é claro, pode trazer para você também. Hoje a gente vai falar sobre esse paralelismo, sobre nível de acerto, relação com o retorno, o que é bom para uns, o que não é bom para outros, e como que a gente vai trabalhar com esses conceitos na prática de modo a encontrar sempre os melhores sistemas. Bom, o nosso primeiro passo para construir esse raciocínio é entender o que existe de pejorativo em nível de acerto ou em relação ao risco-retorno. Na teoria, muita gente não vai se adaptar bem a estratégias que tenham um nível de acerto baixo. Assim como outras também não vão se adaptar a uma estratégia que quando ganha não ganha mais do que o que perde quando perde. No entanto, de forma isolada, esses fatores são mais psicológicos do que técnicos. Porque a única forma da gente falar de maneira técnica o que gera superioridade ou inferioridade diante de conceitos como nível de acerto e relação risco-retorno na prática, que também se chama de payoff ratio, é através da combinação entre os dois. O isolamento entre uma dessas duas estatísticas, entre uma dessas duas métricas, só vai trazer informações sobre aspectos mentais, talvez sobre zonas de conforto que existem na cabeça de uns, mas não na cabeça de outros. Agora, quer aprender a falar de forma técnica sobre o que é melhor ou não? Vamos lá. O que é a expectativa matemática por trade? É o momento em que a gente vai conciliar nível de acerto e o payoff, a relação risco-retorno na prática. E como que eu faço isso? Bom, a expectativa por trade é muito simples. Basta eu multiplicar o meu nível de acerto vezes a média de resultado financeiro por operação encerrada no lucro, ou seja, eu vou pegar todas as minhas operações encerradas no lucro e vou ver uma média de quanto que foi esse lucro. Essa média de lucro ela pode ser em reais, quando eu estou trabalhando com manejo de risco de proporções fixas, mas ela pode ser também em percentuais, quando eu estou trabalhando com sistemas que se rentabilizam em juros compostos, ok? Beleza. Então, vamos partir do princípio então que eu criei uma expectativa em reais. Eu vou multiplicar o meu nível de acerto pela média de lucro por trade encerrado em campo positivo e então eu vou subtrair o meu nível de erros, ou seja, 100 menos o meu nível de acerto, pelo valor da média de prejuízos por operação encerrada no campo negativo. Quando eu faço essa continha, eu encontro o que eu devo esperar na média para cada operação que eu iniciar e finalizar. Essa vai ser a minha expectativa por trade. Entre os ruídos da minha curva de capital, ela vai me dizer o que eu devo esperar para cada item da minha amostra. Legal esse conceito, né? A partir daí, eu consigo estar balizando meu nível de acerto com a minha relação de risco-retorno na prática e com isso eu consigo identificar operações que têm uma maior expectativa e uma menor expectativa por trade. Ah, Renato, então agora a gente já sabe efetivamente qual que é uma estratégia boa e qual que é uma estratégia ruim, correto? Bom, não é bem por aí. Você já sabe que uma estratégia com expectativa por trade negativa deve ser simplesmente eliminada, não faz o menor sentido. Agora, entre uma expectativa por trade pouco positiva e uma muito mais positiva, não necessariamente a muito positiva vai ser melhor do que a pouco positiva. Como assim, Renato? Porque a gente precisa de ainda mais uma etapa para criar uma homogeneização comparativa, ou seja, para conseguir
comparar frente a frente duas ou mais estratégias. Esse indicador é a frequência. Pensa comigo, um determinado trading system tem uma expectativa por trade de R$10. Ou seja, no frigir dos ovos, cada operação que eu começar e terminar tende a me gerar uma expectativa de ganho de R$10. Só que essa mesma estratégia, ela opera uma frequência legal, ela chega a me gerar 150 operações no mês. Então, mensalizando a minha expectativa por trade pela frequência, eu encontro que a minha expectativa mensal está na casa aí dos R$1.500 para aquele determinado tamanho de lote. Por outro lado, eu posso encontrar uma estratégia que tenha uma expectativa por trade de R$100. Só que ela pode desenvolver, de repente, 5 operações por mês. Quem que acaba ganhando? Pela ótica do retorno, pela ótica da expectativa, quem ganha nesse caso é a nossa estratégia que tem menor expectativa matemática por trade. Viu só como esse conceito se relaciona com a prática? Então você precisa conhecer nível de acerto, você precisa conhecer payoff, que é a relação risco-retorno na prática, e você precisa ter bem claro a frequência. Com esses 3 itens você começa a poder comparar estratégias. Renato, acaba por aí? Bom, não. Com esses indicadores você conseguiu medir a capacidade da sua estratégia, do seu setup, do seu robô, do seu expert advisor, de gerar dinheiro, de produzir dinheiro. Mas você não parou para analisar qual que é o preço que ele cobra por esse trabalho. Qual que é o preço que um robô cobra pelo trabalho? Basicamente o preço que ele cobra é o risco. O combustível para que ele possa desenvolver aqueles resultados é o risco. E você tem que medir essa relação do seu retorno mensalizado em relação a uma métrica de risco. Muita gente usa o máximo drawdown, outras pessoas usam o máximo drawdown dentro de uma janela de 36 meses, outras pessoas utilizam desvio padrão da curva de capital e por aí vai. Você tem que encontrar uma métrica de risco, tá? Eu não vou adentrar muito nos jargões, nas especificidades, porque o nosso objetivo com esse vídeo não é esse, mas a partir do momento que você mediu a sua capacidade de produzir dinheiro com a expectativa por trade e você balanceia isso com o risco, aí sim você tem uma medida de eficiência e pode comparar diferentes estratégias. Viu só como olhar simplesmente para o nível de acerto ou para a relação risco-retorno pode não ser um bom negócio? Mas cabe uma observação. Quando você olha para o nível de acerto e aquilo te incomoda muito, te tira da zona de conforto, mesmo você sendo um trader mais experiente, talvez seja legal pesquisar outras alternativas. Por quê? Porque se você se colocar numa situação em que mesmo com uma superioridade numérica, você vai ser constantemente desafiado a estar sempre se colocando numa situação de estresse, eu particularmente acredito que o mercado é grande, o mundo dos robôs de investimento é maior ainda, eu acredito que você vai ter capacidade, tranquilamente, de encontrar uma outra estratégia que talvez não eleve o seu fator estressor a níveis tão altos e te entregue resultados. Lembre-se, não vale nada a gente ter um plano perfeito se a gente não conseguir colocá-lo em prática. E basicamente é isso. Eu quero saber se você gostou desse nosso bate-papo, dessa nossa microaula. E se você gostou, a forma de você demonstrar isso para mim é marcando um gostei. Aqui embaixo do vídeo mesmo, se você estiver no YouTube, tem um gostei, você consegue marcar dessa forma que você gostou desse vídeo, você ajuda demais o meu canal, você possibilita que a gente chegue aos investidores dessa forma. Mas se você estiver assistindo no Facebook, você pode curtir, compartilhar também, vai ser absolutamente bem-vindo. É claro, fica o convite para todo mundo se inscrever no canal do Portal Alok no YouTube, porque é assim que você vai conseguir ser notificado de todos os vídeos que eu postar no momento em que eu postar. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com você e eu te espero amanhã com mais um vídeo. Até mais!